Vamos agora aproveitar o momento para falar um pouco mais sobre o nosso manual prático do mestre de obras, o Vademecum do construtor. Vademecum é um termo latim, que quer dizer vem comigo. Então o manual prático do mestre de obras é isso. É um manual em que o construtor, o mestre de obras, deve estar com ele debaixo do braço, no dia a dia, deixar lá na obra, uma pastinha de plástico, depois de encadernar, para consulta cada vez que tiver uma dúvida. A última atualização que nós fizemos foi em 22 de janeiro de 2016. Estamos na quarta edição, a versão número 6, revisada e ampliada até a parte que fala dos revestimentos. Vale lembrar que o nosso manual é gratuito, ele está registrado, está protegido para que inclusive possa ser feita essa reprodução gratuita. Ok, pessoal? Então, para você baixar o manual, é só ir no seu navegador e digitar Manual Prático do Mestre de Obras, dá o Enter e vão aparecer várias opções. Aqui nós vamos pegar essa opção aqui de Manual Prático do Mestre de Obras 2014, terceira edição revisada, que é o nome da página, e vamos dar um Enter ali para poder aparecer então a nossa página. Enquanto aparece aqui, vamos deixar um abraço aí para o pessoal do Senai, do Cefet, que assiste às nossas aulas, e as demais entidades que estão passando as nossas aulas para os seus alunos. Então aqui nós estamos na página, tratamos de vários assuntos, mas nesta página específica tratamos do manual prático do mestre de obras. Aí vamos ter que rolar até chegar aqui no carimbo, né? no carimbo de direitos autorais. Então aqui está Manual Prático do Mestre de Obras 2016, quarta edição, versão 6, Inácio Vaquiano. É só dar um clique em cima e o manual vai baixar. Depois vamos imprimir, encadernar, colocar numa pastinha e deixar lá na obra para tirar as dúvidas. Quem quiser pode assistir as nossas aulas tanto aqui pela página como pelo YouTube. Qualquer jeito que vocês quiserem assistir dá para fazer, tá? Aqui nós temos colocado todas as aulas para quem quiser assistir por aqui. Mas, de repente, alguém prefere assistir lá pelo YouTube. Tá ok, pessoal? Então, um abraço a todos e boa aula. Como cortar cerâmicas, pisos, azulejos. Cortes retos com o cortador manual. Para se efetuar cortes retos de forma manual, utilize um cortador de pisos e azulejo. Esse é um cortador muito fácil de se encontrar no mercado. Inicialmente coloque a cerâmica sobre o carro, virada para a frente e alinhada com a roda. Então aqui nós temos, né, a cerâmica sendo colocada sobre o carro, alinhada. Aí em cima nós temos uma peça que pressiona o carro e à medida que o carro anda, ele vai marcando a peça que vai ser cortada. Mova o carro sobre a cerâmica, pressionando para baixo para demarcar o local do corte, onde a peça será dividida em duas partes. Então aqui nós temos, né, o carro sendo movimentado e marcando a peça, onde vai ser dividida. Uma vez marcada, pressione o ponto de corte e pressione a haste de corte para baixo para efetuar a divisão. Aqui nós temos então o lugar onde foi marcado, onde ele foi riscado com o aparelho, e agora ele é pressionado para baixo para que ele se divida. Cada aparelho tem um tipo de forma para se dividir essas peças. Esse aqui está por cima, outros podem ficar no canto, no fundo. Aí vai depender do aparelho que está sendo utilizado. Com uma pedra de amolar facas, pedra esmeril, disco de lixadeira ou outra pedra abrasiva mais porosa, retire os excessos, as rebarbas. Então depois que foi cortada a peça, nós fazemos um pequeno acabamento nela, para que o esmalte não apareça machucado, né? Como nós já vimos anteriormente naqueles recortes em que foi feito os trinchos e ficava à vista. Então depois de cortar, faz aí um trabalho em cima da peça para que ela tenha um visual melhor.
que o esmalte, né, ele fique meio arredondado junto com a cerâmica, parecendo que a peça não foi cortada. Então aqui nós temos a imagem, né, dessa peça sendo esmerilhada pela pedra abrasiva. Os cortes mais delicados podem ser efetuados com o torquês de azulejista. Então temos aqui esse torquês de azulejista, ele não é igual aquele torquês do armador, é um pouquinho diferente, e ele tem e esses cortes, quando eles são arredondados, eles são feitos com o canto da torquês. Ele não é feito com a parte toda ali na frente não, né? Ele é feito só com os cantos, com as laterais, para ir quebrando de pouquinho. Aí permite fazer alguns recortes mais delicados. Então aqui é basicamente um trabalho artesanal. E agora também vamos falar sobre os cortes curvos ou retos com a serra mármore, né? Ali nós usamos aquele equipamento de cortar, né, manualmente. Agora nós vamos trabalhar com a serra mármore. Então meça a localização espelho do interruptor. Então marca saída de água, aí saída sanitária na parede. Essas dimensões lhe darão o tamanho exato do corte. Temos aqui um desenho onde uma peça é colocada nos limites do recorte, e aí com um lápis ou uma caneta porosa faz então a marcação de onde é a região que vai ficar esse recorte, essa saída do cano. Meça a distância entre a borda do azulejo na parede até a borda externa do interruptor nos 4 lados. Use essas medidas e marque a posição dos cortes sobre o azulejo. Então ali nós fizemos a demarcação do cano, e aqui nós fazemos então a demarcação de uma caixa, de um interruptor aqui no caso, né? Ou pode ser uma tomada, e é do mesmo jeito, coloca a peça no local, marca-se aonde que vão ser os recortes. É claro que aqui é um recorte quadrado, é um recorte mais fácil, e o outro que nós vimos é um recorte redondo, né? 3. Marque o azulejo na frente e nas costas, onde irá cortá-lo. Então tem que marcar dos dois lados. Use um esquadro para desenhar as linhas ao longo da face do azulejo. E assim seu interruptor de luz é em formato retangular, medindo 7,5 por 12,5, né? Aquela caixinha de luz normal. Marque um retângulo sobre o azulejo, com as mesmas dimensões. Então nós temos que reproduzir na parte que não é esmaltada, na parte de trás, na parte da cerâmica, o tamanho, o buraco que vai ser recortado, né? Nós temos aqui, então, ele está sobre uma base, aqui com o esquadro, né? E a caneta fazendo então as marcações. As marcações no lado da cerâmica, né? Onde vai ser cortado na parte de trás, e na parte da frente também você faz a marcação para se guiar dos dois lados na hora de fazer o recorte, né? Causando o menos danos possível à cerâmica ou à peça que vai ser colocada, né? 4. Coloque o azulejo sobre 2 blocos de madeira para apoio, né? Onde vai ser efetuado o corte, e faça um buraco em cada um dos 4 cantos com a broca. Talhadeira de vidro e cerâmica. É uma broca especial, né? Pode usar a broca talhadeira de vidro e cerâmica, uma broca diferente. Mas também dá para usar a broca de vídeo, né? Se for uma pequena, dá para usar também. Aí tem que quebrar um pouco a cerâmica, dar uma batidinha para quebrar levemente o esmalte, onde vai ser efetuado o buraco. Vire a peça ao contrário, ligue os pontos com a serra mármore. Então, o que acontece aqui? Foi feito 4 buracos. Aqui não colocamos um desenho, né? Mas é feito um buraco. Se for uma caixinha, por exemplo, faz um buraco em cada canto da caixinha, depois une os buracos, né? Que foi feito com a broca, une eles com a serra mármore, né? Essa aqui, a serra mármore. Pode-se ainda proceder ao desgaste da parte cerâmica, até encontrar o esmalte com a serra mármore ou uma mini lixadeira. Então voltamos aqui ao desenho. No caso foi feita a demarcação, no caso de um buraco redondo, né? Foi feita a demarcação dos dois lados, e aí vira a cerâmica pelo lado
pelo lado da cerâmica mesmo, não pelo lado esmaltado. E no meio, onde foi feita a circunferência, faz-se o desgaste com a serra mármore, e aí depois, até chegar do outro lado, e depois com a turquesa, né, aí vai fazendo o recorte bem de leve, né. Outra forma consiste em fazer vários furos no contorno do círculo e separar o centro com pequenos golpes. Então ali nós fizemos o desgaste por trás, e aqui são feitos vários furos na cerâmica, e depois dá uma batidinha para sair então esse tampão aqui. Aí fica o lugar onde vai ficar um cano, por exemplo, né? Utilize um disco diamantado em corte contínuo para unir os pontos perfurados na cerâmica. Então esse aqui foi no caso daqueles 4 furos, né? Em furos redondos pode-se ainda utilizar o cortador circular para lajotas, pisos e cerâmicas. Então aqui, ó, nesses casos desses furos redondos, a utilização desse cortador circular é aquele mesmo que se usa para abrir furos na caixa d'água, né? Quando nós vamos fazer a caixa d'água, tem que fazer os furos. Utilizava-se antigamente nas caixas de cimento amianto, e hoje nas caixas de PVC, né, as caixas de plástico, utiliza então para fazer o furo. Só que ele é um cortador especial, né? Que ele tem que ser de um tipo que ele aguenta a corrosão, né? Ele é aquele que abre buraco em parede, né? Parece um cano que se coloca ali. E aqui tem uma dica ainda, né? Utilize óculos de segurança e luvas ao cortar os azulejos, né? E também usar a máscara para não ficar respirando aquela poeira. Então aqui nós estamos passando alguns vídeos, né, para ajudar a ilustrar como é que é feito, algumas maneiras de fazer esses furos. Outras recomendações: ao fazer os recortes, faça-os no tamanho próximo do perímetro das caixas, sem sobras excessivas, e aquelas caixas de luz, né? Certifique-se de que a cavidade seja menor que o espelho e que cobrirá os espaços abertos. No encontro entre as cerâmicas e a parede, nas quinas, preencha os espaços com argamassa de assentamento e não com massa corrida. Então aqui nós temos duas instalações, né? Uma aqui, o buraco está certinho com a caixa, e o outro ele é maior. Aí o que acontece? Na hora que for colocar o espelho, vai ficar sobrando o buraco ali, vai ficar parecendo um buraco, porque ele está muito maior que o tamanho do espelho. Então aqui nós temos o exemplo do que acabamos de falar. O buraco aqui foi maior do que a caixinha, e o espelho ele não consegue cobrir. Olha só, ele foi tão grande e não conseguiu cobrir aqui. Ficou então essa fresta. Aqui nós temos também outro caso igual, né? Olha aqui, ficou dos dois lados sem poder cobrir. Cavidades das caixinhas muito largas, maior do que o espelho. Olha só, aqui muito larga. E aqui foi feito o recorte, o pedreiro não conseguiu fazer ele redondo, né? Ficou um acabamento meio estranho. Não é todo mundo que consegue trabalhar, né? Que é delicado para trabalhar e fazer esses recortes aqui. Isso aqui é um trabalho meio artesanal. Aí quando for colocar então os acessórios, aí os acessórios acabam cobrindo esses buracos, ao menos que seja muito grande, né? E ainda mais aqui que os filetes os listelos ficaram bem próximo de onde tem essa torneira aqui, aquela saída de água, né? Cavidade maior que a caixinha prejudica o acabamento dos espelhos. Como último recurso, deve distribuir os espaços.
Olha só, aqui ficou um espaço muito grande dos dois lados, né? Esse aqui foi um azulejo mal recortado. Ele não foi medido corretamente, né? E acabou sobrando muito espaço. Temos aqui outro caso semelhante, né? Mas dois casos aqui. Espaço sobrando no recorte será problemático na hora de colocar os espelhos. Esse aqui foi o mesmo mestre de obras aí que a gente viu agora há pouco, que fez aquelas sujeiras ali atrás, né? Aqueles assentamentos ruins, a mesma pessoa. A marca dele fica em tudo quanto é canto. Isso deveria ser uma saída para a torneira. Então, recorte ruim aqui, infelizmente vai dar para cobrir depois com os acessórios. Mas não ficou legal não, ficou bem esquisito, né? O bom ceramista, ele consegue fazer isso redondo, risca em volta e vai comendo depois com a turquesa de azulejista até dar a forma redonda. Aqui nós temos então um trabalho feito mais corretamente. Marca-se o local, faz-se a abertura com uma serra mármore, deu acabamento com o turquesa de azulejista. Então aqui foi marcado dos dois lados, provavelmente. Aí foi feito o desbastamento, o desgaste no lado da cerâmica, no lado de trás. E aí a hora que chegou perto, próximo dos limites, então com a turquesa vai se dando o acabamento, né? Já ficou melhor do que estava antes. Mas dá para ficar melhor ainda, né? E prosseguindo, olha só, nós temos uma caixinha que foi tão mal feita que ficou pela metade aqui em cima, né? Barbeiragem mesmo. Temos aqui mais uma indicação: completar as quinas com argamassa de assentamento. Então, quando sobra essas quinas assim, que a outra parede é parede de pintura, não vai ser revestimento cerâmico, convém que essas partes que ficam sem cobertura seja preenchida com a argamassa, que ela é mais resistente e vai proteger os cantos, vai dar firmeza nos cantos, né? Que senão, se não tiver uma firmeza, ela pode ir lá ou quebrar um esmalte, alguma coisa, mas se tiver uma base bem firme, ela não vai danificar. Então preencha com a própria argamassa, não usa rejunte para preencher, nem massa corrida, usa a própria argamassa mesmo que está trabalhando, ok, pessoal? Aqui temos ainda recorte da cerâmica muito maior do que a caixa de luz. Sobrou abertura. Olha só que feio que ficou essa peça. Tem que acabar retirando e trocando, né? O duro é quando não tem mais peça para repor. E aqui já temos mais um monte de barbeiragem, né? Recortes irregulares. Olha só os trinchos, né? Os trinchos feitos aqui. Faltou alinhamento e regularidade dos recortes. E aqui embaixo, a parte boa e acabada das pastilhas deveria ficar para o lado de fora, deixando o lado do recorte escondido. A colocação ficou indentada fora de alinhamento. Então, olha só, tem alguns aqui que aparece que foi colocada a cerâmica do lado certo, né? Aqui nós temos um aqui que parece que foi colocado do lado certo, o outro aqui, e as outras não, ficou aparecendo a parte vermelha da cerâmica, foi colocado de forma equivocada, né? E aí também houve um recorte mal feito, né? Eu vejo que ele está meio torto aqui, provavelmente não foi utilizada a linha, às vezes o pedreiro está com preguiça, né, esticar uma linha, porque quando utiliza a linha, esses problemas eles é mais dificultoso de aparecer, tá? Então, vamos sempre esticar a linha quando for fazer esses acabamentos em volta de janelas, né? Onde tiver essas quinas, para evitar problema. Utiliza a linha que o serviço vai sair melhor. Olha só aqui, ó, tá até entrado para dentro, entrou aqui, né? Tá com reentrâncias. E aqui nós temos ainda a falta de alinhamento vertical. O que é essa falta de alinhamento vertical? Então, está descendo aqui um risco lá de cima e aqui embaixo, olha só, os riscos não batem um com o outro, tá vendo?
Olha só, foi colocado uma linha aqui até para ver, né, que ela não anda. Então tem lugar aqui que está quase na metade. Olha aqui, ele vai andando e os riscos não batem. É aquela coisa que nós vimos ali, né, atrás, que o prédio todo ele tem que entrar num alinhamento das cerâmicas para ficar assim uma estética bonita, né, ficar tudo alinhado. Voltando aqui às nossas recomendações estéticas. Contramarco. Onde houver contramarco, use-o como guia. Cuide para que haja alinhamento com a cerâmica sem formar degraus. Isso aqui é uma coisa que acontece com aqueles profissionais que não conseguem fazer o acompanhamento de esquadro, alinhamento, nível. Mesmo tendo às vezes o contramarco, acaba fugindo desse alinhamento. Então aqui nós temos, né, um degrau no contramarco. Está aqui o contramarco geralmente ele é colocado já no esquadro. E aqui ficou o nível da cerâmica bem abaixo aqui, né? E aqui embaixo parece até que volta, que faz uma barriga aqui, né? Olha só, ficou um degrau grande aqui. Aqui nós temos pastilhas colocadas acima do contramarco. Foi preciso quebrar as pastilhas para colocar a esquadria. Então, quando está tudo certinho, no caso dessa janela aqui, ela foi feita com vidro temperado. Aí vem o pessoal da vidraçaria, coloca lá as esquadrias de alumínio e depois coloca o vidro. Só que ficou tão fora aqui do contramarco, né, em vez da queda da água sair para fora, né, sair para fora do ambiente, o contramarco ficou mais baixo que o nível das pastilhas aqui. Aí teve que quebrar e colocar de novo. Falta de alinhamento, não foi usada a linha, né? Fica os negócios tudo indentado. Olha só aqui como é que tá, para ter uma ideia, já ver como é que foi feito o serviço, né? E aí teve que quebrar para poder colocar então a esquadria, né? E o vidro. Nesse caso aqui, né, degrau no contramarco, né? A gente vê aqui que o contramarco ele está aqui em cima e olha só, fizeram aqui embaixo, né? Fizeram bem abaixo do contramarco. Assentamento das pastilhas sem encontro, espaçamento muito grande. O contramarco ele já é um delimitador dizendo de onde que vai ficar a esquadrilha e de onde que vai ficar então as pastilhas, né, a cerâmica. E no caso, quando não é obedecido, fica fora aqui, ó, ficou um degrau também. Cerâmica assentada acima do contramarco. Foi preciso quebrar a cerâmica para colocar as esquadrias. Aqui foi o mesmo caso também. Foi feito equivocadamente. Aí teve que arrancar porque não acompanhou o contramarco, né? E aqui sobrou espaço por erro de assentamento das pastilhas. Pastilha assentada abaixo do nível do contramarco. Também do mesmo jeito, olha só, formando aqui um espaçamento, um degrau, né? E aqui parece que até que vai vindo um pouquinho mais. Mas olha só, aqui ficou uma folga do lado por causa disso, da esquadria, que não foi assentado corretamente. Bom, então agora vamos tratar do rejuntamento. Inicialmente vamos falar dos tipos de rejunte. Existem os rejuntes rígidos e os flexíveis. Os rígidos são a base de cimento para áreas internas e secas. Ok, pessoal? Então, áreas internas e secas. Aí utiliza-se os rígidos. Os rejuntes flexíveis com baixa permeabilidade, à base de cimento mais látex para pisos e paredes em áreas úmidas internas, tais como em banheiros, cozinhas e saunas, ou em áreas sujeitas a variações grandes de temperatura, áreas externas e fachadas. Então, o rígido, né, nós utilizamos na parte interna, seca, e o flexível nas partes úmidas. Ele tem baixa permeabilidade. O que acontece? Ele não deixa passar a umidade. Então, esses flexíveis, eles têm que ser usados inclusive nas áreas molhadas, né? Principalmente onde tem apartamento, nos banheiros, nas áreas molhadas, na cozinha. Aí utiliza-se esses flexíveis. Ok?
Aí temos também os rejuntes com baixíssima permeabilidade e flexíveis, a base de látex para paredes internas ou a base epóxi para pisos externos ou em fachadas. Então esse terceiro tipo ele é um rejunte mais especial, ele é mais impermeável e flexível do que os outros dois. Bom, então antes de fazer o rejuntamento, a primeira coisa que a gente faz é o teste do deslocamento, o som oco, né, para ver se tem algum piso oco. Antes de rejuntar, faça uma verificação por meio de percussão. Produza som por meio de batidas, com instrumento não contundente, sem pontas, material mole. Bata com o cabo do martelo ou um pedaço de madeira, cabo de vassoura, nos 4 cantos de cada revestimento assentado. Se ouvir um som oco, é porque está mal assentado e pode deslocar com o tempo. Retirar e assentar novamente. Então esse teste ele tem que ser feito antes de fazer o rejuntamento. Aí bate nos 4 lados e no meio, né, da cerâmica para ver se está oco ou não. Aí depois, se ver que está firme, aí sim faz o rejuntamento. Porque se fizer o rejuntamento, aí for fazer o teste depois, aí você vai perder o material do piso, né, e vai perder também o rejuntamento. Então agora vamos à execução do rejuntamento. Já fizemos o teste para ver se tem algum piso oco, trocamos o que tinha, então vamos rejuntar. O rejuntamento pode ser executado 24 horas após o assentamento. Olha só, que nós fazemos o rejuntamento, mas nós vimos que ele tem que ficar 72 horas sem andar em cima dos pisos, né? Então aqui nós fazemos o rejuntamento, só quem está trabalhando é que anda ali por cima. Retire os excessos de argamassa colante. Então, primeiro faz a limpeza, né? O rejunte deverá ser feito com argamassa pronta, própria para o rejunte. As juntas são inicialmente escovadas e limpas. Em seguida, aplica-se a argamassa de rejuntamento com uma desempenadeira de borracha. Então, faz-se a limpeza, né? E aí, com a desempenadeira de borracha, então faz o rejuntamento, né? Pode-se utilizar até um chinelo velho ali. O excesso deve ser retirado com um pano úmido ou espuma antes que endureça. Após a cura da pasta, os resíduos são retirados com um pano seco, sisal ou esponja de aço macia. Pode-se utilizar o adesivo acrílico e plastificante para chapiscos, argamassas, rejuntes. Entretanto, por ser um adesivo, faça a limpeza logo após a aplicação. E mais, a mistura deverá ser feita com um misturador helicoidal agregado à furadeira, para que não fique empelotado durante a aplicação e soltando-se posteriormente, depois de seco, ao passar os dedos. Então, nós temos 2 indicações aqui, né? Uma que utilize o adesivo acrílico e plastificante, que nós já falamos sobre isso, né? Aquele mesmo que se usa para chapisco, né? Também, e para rejunte. Por quê? Porque nem todas as fábricas fazem o rejunte, né? O material do rejunte como deve ser feito. Aí ele fica soltando depois. Mas tem muitos casos que a fábrica faz direito, mas a culpa é de quem vai misturar. Aí o que acontece? A pessoa não usa o misturador helicoidal e aí a mistura não fica boa. Fica aquela cheia de pelotas, fica uma mistura ruim, e aí quando ela vai passar, aquelas pelotas estouram e fica soltando aquela poeira em cima que não é o rejunte, né? Aí começa a sair o rejunte, fica aqueles buracos no meio dos pisos. Então é bom utilizar um misturador helicoidal. Vai sair mais barato do que depois ter que fazer de novo, né? Que aí você tem que pagar mão de obra, material, tempo, dor de cabeça. É mais barato usar um misturador helicoidal. Então depois que preparou esse rejunte, né? Foi feita a mistura, aí sim passa ali com um rodo, né? ou com um chinelo, vai colocando entre as frestas ali. Isso aqui tanto vale para a parte do revestimento horizontal como para o vertical. No horizontal tem que usar a desempenadeira de borracha, né? Ou o chinelo velho. E no horizontal, para espalhar, pode utilizar um rodo.
Assim, não existe assim grandes mistérios para se fazer o rejunte, né? O mistério é justamente o perigo está nessa coisa dela não ser misturada, né? E de se soltar. Então nós temos aqui alguns rejuntes, né? É um rejunte que a gente chama rejunte feito com a bunda, porque existe uma técnica própria para fazer esse tipo de coisa aqui. Para fazer, nós vamos ver que tem mais, inclusive, mais rejuntes feitos desse jeito aqui. Vamos explicar agora. Esse recorte foi feito com os dentes, olha só isso aqui. Olha só, tem condições de um negócio desse? Esse ainda foi aquele mestre que estava trabalhando aqui, olha só. Tem condições, pessoal? Não tem encontro aqui, não tem o que falar, né? Isso aí, olhar aqui já mostra tudo. Aqui tem mais, rejuntou e deixou endurecer sem limpar. Olha só, o cara pegou, isso aqui é aqueles caras que pega, às vezes, dá o horário e vai embora, mas nesse caso aqui a pessoa que fez era porca mesmo, né? Aqui não tem nem desculpa que ela estava indo embora. Olha aqui, rejunte mal feito também, né? Olha só, do mesmo jeito, aqui. E aqui, rejunte feito com a bunda, tá vendo? Mais um pouquinho aqui. Olha só, eu vou explicar agora como é que é essa técnica. Aqui, ó, desconto das peças, ausência de alinhamento, desencontro das peças. Aqui nós temos um desencontro entre as peças. Olha, não forma nenhuma cruz isso aqui, forma um caminho torto, né? Ausência de alinhamento, aqui também, estranho isso aqui, ó, quase que forma uma curva, né? E esse tipo de rejuntamento aqui, para ser feito, é uma técnica toda especial. Aí esse daqui, o mestre ou seus ajudantes, ele senta no chão, aí ele levanta as pernas, né, levanta com as duas mãos as pernas para cima, e depois que as pernas estão erguidas, aí eles colocam a mão para frente e vai puxando o corpo, né? Então é um rejunte feito com a bunda, desse jeito mesmo. Aí estamos ilustrando aí, passando o vídeo, para vocês entenderem como é que foi feito, né? Aí ficou esse espingado aqui, que é quando dava parada. Ele ia puxando o corpo para frente, às vezes dava uma parada e ficava esse espingado aqui. Então, quem quiser aprender essa técnica, é desse jeito que faz. Ok, pessoal? E aqui nós temos também mais um pouco, né, do resultado do serviço, dessa forma de trabalhar. Rejunte feito com a bunda, aqui vai ficando, né, onde eles vão parando, vai ficando aqui esses montes, né? Aqui é a falta de alinhamento também, olha só, falta de alinhamento numa área externa. Isso aqui acaba com a fachada, tá? Então quem quiser fazer esse tipo de rejunte já sabe, levanta as pernas, né? Levanta com as duas mãos a perna, aí coloca as duas mãos para frente, vai puxando e vai dando as paradinhas, né? Onde estão as paradinhas é onde vão ficando então esses montes aí que nós estamos vendo que fica parado. E agora vamos fazer então o checklist dos revestimentos verticais. Nós estamos tratando aqui dos revestimentos verticais. Daqui a pouco vamos ver os revestimentos horizontais. É muito comum que os serviços de acabamento sejam feitos por empreitada, que esses profissionais não queiram trabalhar com registro na carteira. Não pague nada adiantado. A experiência tem demonstrado que quando se faz isto, perde-se o profissional e o dinheiro dado em adiantamento. Antes de efetuar o pagamento, confira cuidadosamente os serviços efetuados. Então esses serviços de acabamento realmente, como vários outros, né, não são pessoas registradas, são pessoas que querem trabalhar autônoma, porque eles acabam ganhando mais, né, e ainda mais no mercado onde existe um boom. Aí o pessoal não quer mesmo trabalhar registrado, né? Todo mundo quer trabalhar por conta para ganhar mais dinheiro, trabalhar por produtividade. Só que às vezes o pessoal quer fazer por empreita e aí faz equivocado, né? Aí eles faz um negócio, quer receber rápido, fazer o serviço e ir embora, né? E aí deixa um monte de rabo. E se você não conferir isso daí, eles vão embora e não volta, entendeu? Não volta mais. Ainda mais se você não é uma pessoa que não é um construtor regular ali, que constrói só de vez em quando, né? Ou está numa cidade muito grande. Então, antes de efetuar o pagamento, não aceita choradeira, não paga. Se pagar, deixa alguma coisa para receber, que o cara vai voltar.
sabe? Não paga de uma vez até que o serviço esteja todo concluído, porque não volta mesmo, né? Ou vai embora. Então vamos aqui o revestimento cerâmico das paredes, fazer o checklist. Material de revestimento recebido, veio inteiro e sem defeitos, né? Aí a conferência aquilo que nós já colocamos. Os espaçadores de plástico estão de acordo com a tabela, são aqueles espaçadores para colocar entre as cerâmicas. O revestimento cerâmico está alinhado? Tem pedreiro que não sabe fazer alinhamento, né? Aliás, tem pedreiro que fala que é pedreiro, né? Paginação calculada corretamente, então essa paginação ela refere-se tanto a todo o ambiente do prédio, né, como ao local onde está sendo efetuada. No caso, inclusive, né, na externo, nós vimos que não havia alinhamento das pastilhas, né, com a parte onde era feito o capiaço ali, né, com o revestimento de capiaço. Paginação calculada corretamente, recortes das caixinhas em bom tamanho, então as cerâmicas foram cortadas corretamente, no tamanho correto. Recortes hidráulicos bem feitos, né? Vai dar para cumprir com os acessórios. Revestimento alinhado com o contramarco, aí nós vimos, né, que quantos revestimentos fora do contramarco ali. Caixas de luz no mesmo nível da parede, sem sobras para fora, né? Quer dizer, no mesmo nível da parede. Caixas de luz alinhada no nível horizontal com o piso, todas estão na mesma altura. Rejuntes com bom acabamento, os rejuntes estão certos, não ficou saliências. Rejuntes não soltam ao passar o dedo, isso acontece quando não faz corretamente a mistura do rejunte, do cimento do rejunte. Ou quando não se usa um aditivo, quando no caso o rejunte não é de boa qualidade. Teste de deslocamentos, percussão, piso, oco. No caso aqui, né, seria cerâmica oco, né, porque ainda não estamos entrando na parte de piso, né. Cerâmica oca. E aí, e aqui vem o filé mignon, né. A limpeza, tá tudo limpo, o local onde trabalhou. A pessoa é uma pessoa organizada, é uma pessoa limpa ali, tá tudo certinho, não vai sobrar para o dono da obra fazer a limpeza depois, porque quem pega por empreitada tem que entregar limpo, isso aí faz parte, isso aí já está nos custos, entendeu? Se o cara não entregar limpo, não paga não, entendeu? O cara tem que limpar primeiro, tem que entregar limpo. Aí o cara se queixou, falou, não, deixa se queixar, então vai procurar o bispo ali. Depois que o cara limpar, entregar o serviço pronto, aí você paga. Antes disso não paga não, porque senão aí o pessoal se acostuma mal. Entendeu? Tudo isso aí já está embutido no preço. O cara é preguiçoso, manda o servente dele, né? Mas procura sempre, se for de empreitada, né? Pegar a obra limpa. Se de qualquer forma o mestre de obra também tem que ver isso, né? Quem está lá de mestre de obras tem que ficar de olho para ver se o serviço está entregue. O mestre de obra vai dizer se foi pego de empreito, aí falou, pode pagar que está tudo certo, então tem que estar certa a limpeza também. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.